Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é José Alberto. Vamos aqui para a palavra de Deus. Está no livro de Samuel, 2 Samuel 11, 2, né? Que fala de Davi. E a palavra fala: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando-se, e era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Elia, mulher de Urias o Eteu? Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, me encontrei aqui fazendo um serviço, na parte alta da casa, e comecei a me lembrar desse versículo, Muitos conhecem a história de Davi, sabe, que Davi, pela palavra de Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Foi escolhido por Deus pelo segundo rei, que o primeiro foi Saul e depois veio Davi. Mas não é porque ele foi, como fala a palavra de Deus, segundo o coração de Deus, que ele é perfeito. Não. Deus deu livre-arbítrio para cada um tomar suas decisões, Cada um focar em cima daquilo que a sua decisão coincidir, porque senão, se Deus fizesse as pessoas, se ele não tivesse um livre-arbítrio, a gente não precisaria de Deus, Mas Deus está aqui, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos instruir, com um manual espiritual, que é a sua palavra verdadeira e eficaz, que faz toda a diferença na nossa vida. E meditando em cima dessa palavra, eu vejo que ali Davi se encontrava, contemplando, ali em cima daquele terraço, da onde Deus tirou Davi, aonde colocou várias batalhas, várias vitórias, aquele simples menino que ficava ali atrás das malhadas, excluído pela sociedade, até pelos seus irmãos, seus familiares, mas Deus mandou Samuel ali e ungiu Davi. Resumindo, Davi estava no seu terraço, em uma época em que sua guerrilhagem, vamos dizer, os seus guerreiros, o seu exército se encontrava em conflito, E ele ali na sua residência real, como foi dito, e ele olhando e conversando com Deus, mas teve a hora que Davi abaixou a sua cabeça, ou seja, largou de olhar para cima, o alto, e olhou para baixo, para coisas terrenas. E o que aconteceu? Se debateu com a mulher. E nesse se debater, Deus ali, eu vejo Deus dizer: Davi, olha para mim. E Davi cada vez mais olhava, mas não se contentou, Deu mais valor a olhar para as coisas terrenas do que para as coisas celestiais naquele momento. E ali procurou saber quem é aquela mulher, e não se contentou sabendo todas as informações, para não ter uma de inocente que não sabia. E mesmo assim se deitou com aquela mulher. Se deitou com aquela mulher enquanto seu, marido se encontrava em guerra, lutando lá no setor que ele se encontrava. E ele não teve só essa encontro, amoroso com ela só uma vez. Foram várias vezes, enquanto seu marido se encontrava guerreando para o próprio rei, que qual estava te traindo.
e consequência disso ela chegou ao ponto de engravidar. Chegando a ele essa situação, ele manda que o marido venha, né? Num propósito dele vir trazer uma carta, alguma coisa, né, que ele passou, para que ele pudesse passar na casa dela, para se deitar com ela, para justificar que aquele filho que ela estava foi num encontro casual do retorno dele da guerra, que ele ia retornar. Mas o sucessor dele, né, vamos dizer, veio, fez a obrigação dele, do qual foi passado pelo rei, e não retornou para sua casa, voltou para suas obrigações. Foi aí que Davi se desesperou e aí armou, né, a morte desse homem, para que esse erro dele, para que essa falha dele, né, que não foi por falta de aviso, não viesse à tona. E aí botou o homem em uma parte, né, da guerreagem, da guerra, de frente em um setor do qual ele não era provisto, né, de estar ali, para causar a morte daquele homem. Resumindo, irmão, aquele homem foi morto, né, por uma causa irresponsável de um rei, que além do trair, pegou, forjou a morte daquele homem, né, esposo daquela mulher, da traição. Então, muitas das vezes, a gente fica nos perguntando, né, o que é que está acontecendo, por que isso da nossa vida, isso e aquilo. E eu vejo, irmão, que a gente tem que se refletir e voltar logo lá do começo, né? E Deus disse que Ele é amor, mas Ele é justiça. E temos que refletir quando eram mais novos, né? Alguns atos que a gente fez. Porque o que Deus não perdoa é sangue sendo derramado. Deus é amor, é justiça. E decorrente dessa situação, chegar o seu Natan, né, um dos homens dali, usado por Deus, que estava sempre perto ali como assessor do rei, e falou, né, uma parábola que existia um homem que tinha só uma ovelha e o outro que tinha várias, e chegaram, né, uns visitantes para a casa desse rico, né, que tinha várias ovelhas, mas ele não se tentou a pegar uma ovelha para matar, foi e roubou a única ovelha que o homem tinha, né, para servir para o banquete para aquele visitante do rico. O que aconteceu ali naquela situação? E ele pergunta a Davi o que é que esse homem merece, né, que tirou a única coisa que aquele homem tinha de sustento na sua vida e tudo, que qual seria a punição? Ele falou a morte. E aí Natan, né, o sucessor, você disse, sabe quem é? Eu quero saber, Davi, o rei, quero saber quem é esse homem, quem foi esse homem e tudo. Ele disse, foi você. Pensando que, como fala a palavra de Deus, não tem nada escondido que não venha a ser revelado, né? Nada em oculto que não venha a ser revelado. Resumindo, né? E ele diz, olha, o derramar sangue e tirar a única coisa que aquele homem tinha, enquanto ele estava lá, guerreando por você, dando a vida dele por você, você fez tudo isso por ele, a espada do Senhor da justiça jamais sairá de sua casa. E muitos sabem as histórias, né? Que a filha de Davi foi estrupada pela própria o irmão, né? O irmão se levantou, Absalão, sobre o próprio Davi, que teve de sair do seu palácio, e assim sucessivamente. Resumindo, irmão, tem certo tipo de coisa que na vida a gente tem que refletir, pedir misericórdia a Deus e perdão, que no dia da justiça Deus vai apresentar,
né, de tanto questionamento na nossa vida, de tantos fatos que está acontecendo, muitas drogas, muitas bebidas, e ninguém está sabendo no fundo o que está acontecendo. Porque naquele dia Deus vai chamar e ali vai apresentar. E aí vai dizer: Antônio, Fernando, Pedro, venha cá. E quando ele entrar naquela sala, ele vai ver algumas pessoas e ele vai perguntar quem são essas pessoas. E eu acredito que ali vai se levantar sexo feminino, sexo masculino, e vai de encontro até aquele homem, aquela mulher, e vai dizer: oi, meu pai, oi, minha mãe. Meu pai, minha mãe, quem é você? Eu sou aquele feto que você matou quando eu estava no seu ventre, sem poder me defender, por sua irresponsabilidade, por sua bebida e tudo, de ter relações de qualquer jeito, irresponsável. E depois você teve que adquirir veneno, me destruindo. Eu sou aquela, eu sou aquele. Irmão, a consequência do pecado é a morte, né? E temos que refletir, pedir misericórdia a Deus por certas coisas que a gente pensa que não cometemos, que não fazemos, né? E que é assim. Não é assim não, irmão. Temos que pagar por nosso preço, por nossos atos, pedir misericórdia a Deus, que a coisa é séria. A espada jamais saiu da casa de Davi. Daquele dia para cá, Davi sofreu. Sofreu, irmão, e teve que pagar o preço dele. Foi muito sofrimento durante tantos anos, vendo seu próprio filho estuprando sua irmã, vendo seu próprio filho se levantando contra seu filho. Temos que hoje pedir misericórdia e perdão a Deus. Sabemos que Jesus pagou um alto preço pelo nosso pecado, mas a gente tem que responder por eles. Não é assim. Um alto preço do perdão do pecado foi pago, mas a gente tem que responder pelos nossos, porque o maior foi pago. Mas as consequências não tem que dar continuidade, né? Porque Jesus já pagou um alto preço. A cruz mais pesada foi sustentada por ele, que você vai ficar dando continuidade nesses atos, nesses irresponsabilidade, achando que Deus vai deixar impune. Não. É tempo de se levantar, pedir perdão a Deus, né? Pagar seu preço e seguir em frente, né? Vamos entrar, estamos em contagem regressiva, novo ano está vindo por aí, e é tempo de acordar e chegar e até lá, né? Atrás, nos erros, nas falhas cometidas, né? E como assim um novo ano que vai surgindo, surgir também a nova oportunidade de querer fazer o bem, se lavar diante de tanto erro, de tanta falha. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, essa mensagem do Poder me usou para mim, para você, como reflexão. E a cada dia a gente venha pedir sabedoria, inteligência a Deus, para que Ele venha nos santificar, como Ele fala na sua palavra. Aquele for santo se santifica, aquele for sujo, suje mais, né? E vamos fazer a diferença, pregar o Evangelho a toda criatura, para a gente receber o principal, que é a salvação da nossa vida. Amém?